Então vamos lá, agora iremos resolver a etapa 3 do exercício 3. Agora suponha que a engenharia da produção informe que 400 unidades iniciadas e não acabadas já receberam totalmente aplicação de materiais diretos. Estão 60% acabados em relação à mão de obra direta e 50% acabados em relação aos custos indiretos. Aí ele pergunta, qual é o equivalente de produção para cada componente de custo? Qual o custo médio de cada componente de custo e qual o custo médio total? Qual o novo valor para os estoques de produção e acabados? Então, quais os componentes de custo? Então, a gente tem, o que ele está informando para a gente aqui, a gente tem a matéria-prima, né, os materiais diretos, a gente tem a mão de obra direta e os custos indiretos, correto? Então, vamos achar esses equivalentes aqui. Então, matéria-prima, a gente produziu 1000 unidades, certo? E gastou 80 mil, que foi o que ele disse no enunciado lá em cima, correto? Está aqui, ó. Então, ele disse que a gente gastou 80 mil, né, na matéria-prima, e ela foi 100% aplicada nessas 1000 unidades. Então, isso significa que é 80 mil que a gente gastou dividido pela quantidade que a gente produziu, dá 80 reais. Então, a gente sabe que aqui custou para a gente 80 reais a matéria-prima aplicada em cada produto, certo? Então, foi 80 vezes 1000 unidades, dá 80 mil. Aí diz que a mão de obra direta aplicada, nas 600 unidades, ela está 100% acabada. Correto? Então, a gente tem 600 unidades. E aqui, nas 400 unidades, ela tem apenas 60% aplicada já essa mão de obra. Então, a gente tem 400 vezes 60%, equivale a 240. Tá? Então, a gente tem 600 totalmente acabadas e as 240 são as inacabadas. Então, a gente tem total 840. O que a gente gastou aqui na mão de obra foi, a gente pode olhar aqui, foi 50.400 de mão de obra direta. Então, 50.400 que foi o que eu gastei, certo? Aí eu divido pelo equivalente acabado, que dá 840, ele vai me dar um total de 60 reais por mão de obra em cada unidade. Tá? E os custos indiretos, né, ele disse que ele foi 50% apenas aplicado nas inacabadas. Então, 600 unidades, ela está 100% aplicada. Tá? Então, equivale a 600. E as 400 unidades inacabadas, ela foi 50% delas já estão com os custos indiretos alocados. Tá? Então, dá o equivalente a mais 200 peças acabadas. Então, em relação aos custos indiretos, equivale a 800 peças acabadas. Então, se eu dividir o valor que eu gastei, 69.600, que está aqui com custos indiretos, pelas 800 unidades equivalente acabadas, me dá o total de 87, o custo, né, indireto em cada unidade. Então, o total que eu tenho, se eu somar os 80 da matéria-prima, mais os 60 da mão de obra e mais os 87 dos indiretos, ele diz que custa R$ 227 reais por unidade, vai me custar. Tá? Então, se eu pegar os 227, né, e multiplicar por 600, que eu já tenho 600 totalmente acabada, correto? Então, 600 peças acabadas vezes 227, que é o que custa cada peça acabada, vai me dar o total de 136.200. Se 136.200 eu gastei com as acabadas, e eu gastei o total de 200 mil, então a diferença que eu tenho de 136.200, que é acabada, para os 200 mil, é o que eu tenho de produto não acabado. Então, equivale a 63 mil, que é os 200 mil menos o que eu tenho de produto acabado. Então, total 63.800. A outra forma seria qual? A gente trabalhar individual cada um, não pela diferença. Então, assim, a matéria-prima eu tenho 400 peças inacabadas, foi aplicado já 100% de matéria-prima, que me custa 80 reais a matéria-prima em cada peça, me deu 32 mil. Eu tenho mais 400 peças, né, que estão 60% acabadas em relação à mão de obra. Então, ela tem apenas 60% da mão de obra aplicada nelas. Né? Então, 400 vezes 60% dá 14.400. E aí eu tenho 400 peças que estão apenas 50% nelas aplicadas os custos indiretos, que me dá o total de 87. Então, 87 vezes 50% de 400 vai 17.400, que equivale também a mesma coisa, né? 63.800 e aqui 63.800. Então, quer dizer que bateu. Ok? Espero que tenha ficado claro aí o exercício.